Olá amigos, meu nome é Hugo Descalzo, eu faço parte do quadro de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis, o nosso querido Célio. Nós vamos falar hoje sobre o seguinte tema: colhendo sentimentos e aperfeiçoando nossos sentimentos. É possível fazer isso? Nós muitas vezes pensamos que as nossas respostas a diversas situações têm a ver com o nosso corpo físico. São respostas físicas. E muitas vezes atribuímos isso aos hormônios, à falta de aptidão para certas situações. E nós dizemos, não, eu não consigo fazer isso porque eu sou assim mesmo, né? Eu não posso ver alguém me tirando do sério e eu não consigo me conter. Então é melhor que não mexam comigo, né? Isso é bem comum a gente verificar. Porém, é um grande engano. Na verdade, essas virtudes podem ser desenvolvidas, devem ser desenvolvidas. Não nos adianta falar e orar para Deus, pedir para que nos torne mais pacientes, mais dóceis, mais amáveis e que não sejamos acometidos pelo ódio, pela cólera e por outras questões que nos tiram completamente do sério. Deus não pode fazer nada, isso tem que vir de dentro para fora. Isso é atribuição nossa e é para isso que nós estamos aqui, mais uma vez, nesse tabuleiro chamado vida, né? E nos coloca em diversas situações o tempo todo, justamente para ir burilando, aperfeiçoando esses nossos sentimentos, para que vamos aprendendo a lidar com as situações e com as nossas reações, principalmente. Então não adianta pedir para Deus. Temos que olhar para dentro de uma vez por todas e começarmos a entender que podemos sim nos modificar. À medida que nós crescemos, desde que nascemos e fomos sendo educados, alguns padrões foram sendo incorporados ao nosso ser, né? E, em geral, tudo que nós sabemos sobre toda a maneira como nos comportamos diante das situações, são aprendizados que tivemos da vida, da própria vida. Porém, em uma época que éramos pueris, éramos crianças, não tínhamos condições de discernir sobre o que é certo e o que é errado, e acabamos vendo e tomando por padrões as atitudes das outras pessoas, sejam familiares, sejam amigos, sejam pessoas que frequentavam a nossa casa, sejam histórias que ouvimos, sejam padrões de televisão, de filmes, né? Infelizmente, nós aprendemos muitas coisas também com filmes, né? E algumas delas se incorporaram em nós, sem que percebêssemos. E às vezes porque achávamos bonito o herói agir daquela maneira, né? Que ele se sobrepõe a tudo, ele não tem paciência e ele resolve as coisas à sua maneira. E isso passa a fazer parte do nosso ser e faz com que nós, na vida adulta, tenhamos respostas inconscientes, disparadas por gatilhos emocionais. Então, toda vez que nos sentimos atingidos pelas diversas condutas de nossos irmãos, isso dispara em nós alguns gatilhos. Algumas pessoas aprenderam
de melhor forma, de melhor maneira, a se portar bem dentro dos padrões morais, éticos, religiosos, né? E diversas situações disparam nessas pessoas gatilhos que são positivos, né? Então, esses gatilhos são já de natureza paciência, resignação, afabilidade, doçura, uma palavra amiga. E em outros, disparam reações que muitas vezes chegam a beirar para a cólera, para a ira, né? E isso é muito triste, porque em momentos de cólera, em que somos tomados pela ira, muitas vezes nos assemelhamos a animais que não somos, ou melhor, somos, mas assemelhados a animais irracionais, tomados por instintos meramente. E nós estamos aqui justamente para nos desfazermos dos instintos e trocar por eles sentimentos e padrões de conduta que são regrados pelo bom relacionamento com a sociedade, com o próximo, de maneira individual ou coletiva. O homem caminha para isso, nós caminhamos para isso. A sociedade, inclusive, impõe que nos conduzamos a essa elevação. Mas o processo é lento. E se nós tivermos dentro de nós gatilhos que nos fazem agir como animais, na verdade, o que se pode ver, se nós pudéssemos nos enxergar em algumas situações, iríamos ver que temos acessos de demência inoportunos, né? Agimos como verdadeiros seres irracionais, em situações muito tristes, que são muitas vezes essas reações dadas pelo ferimento do nosso orgulho. Orgulho, aquela chaga que é o grande mal do homem, é uma das imperfeições mais difíceis e mais danosas que nós podemos ter, porque ela nos faz agir em todas as situações que o nosso orgulho nos faz pensar que somos grandes, que somos maiores em posição social, em posição moral, em posição intelectual, inclusive, e nos faz com que não aceitemos esses tipos de aprendizados religiosos, morais, e faz com que sejamos sempre os donos da razão, impedindo-nos de refletir sobre a maneira como estamos reagindo. Isso se chama orgulho. Esse é o mal-estar que o orgulho nos causa em geral na própria vida. Então nos impede de aprender e nos faz agirmos como verdadeiros animais. Se pudéssemos nos vermos em algumas atitudes, iríamos lamentar muito. Quizás iríamos nos envergonhar das nossas atitudes. Mas também, mais uma vez, o orgulho nos cega. Então, o que temos que fazer é parar para pensar e nos desfazermos desses gatilhos, nos desfazermos desses links emocionais que nos ligam a reações sem pensar, né? Então, quando temos uma situação qualquer, por que não pensamos, já que, por exemplo, nós que estamos aqui falando e estamos aqui ouvindo uma palestra da maravilhosa doutrina espírita, por que não pensar que nós temos condição de mudar, de alterar esse padrão, já que sabemos que essa resposta não é orgânica, não é física,
é do nosso espírito, é do nosso ser, e que somente nós podemos alterar. Ora, se cada vez que nós perdermos as estribeiras ou nos pegarmos com pensamentos negativos, disparados nas diversas situações que nos amargam, seja em discussões, seja em intolerâncias, seja no trânsito, enfim, seja nas atitudes que vemos de uma outra pessoa, que pode ser conhecida ou até mesmo desconhecida, e nós, sem conhecermos, a criticamos, nós temos que parar para pensar. É nesse momento que nós temos que beliscar a nós mesmos, beliscar ao nosso espírito, ao nosso ser, à nossa alma, e pensar, opa, por que eu estou agindo dessa maneira? Da onde vem isso? Quando começou? Em que momento eu me tornei amargo dessa forma? E pensar, será que essa maneira que eu estou reagindo é correta? Será que o Espiritismo, por exemplo, que é essa doutrina que me guia, aprova esse tipo de pensamentos que eu estou tendo? Não, não aprova. E então, por que não começar a me desfazer? E cada vez que formos motivados a agir dessa maneira, pensemos duas vezes e encontremos uma outra forma de reagir. Isso é importantíssimo. São a partir dos exercícios que se aprende tudo na vida. Então, muitas vezes, para que nós possamos evoluir, é necessário desaprendermos muita coisa que a gente aprendeu. E essa é uma delas. Então fica aqui o convite para que nós troquemos esses hábitos, esses gatilhos, por gatilhos que sejam positivos, né? Então, quando tivermos esses mesmos momentos que temos esse tipo de reação, pensemos e troquemos por outro tipo de reação. A de pensar, a de entender o irmão, a de entender que todos temos direitos a ser imperfeitos, todos nós somos imperfeitos, todos nós evoluímos. Não é certa aquela assertiva de que a gente pensa, não, fulano não evolui nada. Sim, todos evoluímos. A diferença é que alguns evoluímos milímetros e outros metros e outros quilômetros e outros anos-luz. Por isso muitos espíritos estão muito à nossa frente, mas estão ao nosso lado o tempo todo tentando se conectar conosco e nos dar boas inspirações do que é certo e do que é errado. Então, mantenhamos sempre a postura, a vibração, a vibração, a sintonia com esses espíritos mais elevados. Porque depois que conseguirmos parar diante de um acontecimento, refletir e procurar racionalmente qual é a melhor resposta emocional, sentimental, depois que nós façamos isso 2, 3 ou 4 vezes, isso já se torna um hábito. Já vai isso para o piloto automático, substituir as nossas imperfeições. Então fica aqui o convite para que continuamente possamos orar e vigiar. E eu quero desejar a todos que reflitamos todos os dias sobre as mais variadas formas de colher virtudes, e quero desejar a todos que tenham um bom resto de semana e uma vida em que possamos um dia brilhar, sem deixar de subir nenhum dos degraus. Assim, eu me despeço de vocês e até o próximo encontro. Que assim seja.